Se Stan Lee é o gênio por trás do magnífico universo Marvel, esse gênio tem uma arma, e esta arma era Roy Thomas. Salve, guerreiros iborianos! Hoje eu vou falar sobre a carreira do maior roteirista de quadrinhos de Conan de todos os tempos, e com certeza uma das principais figuras da Marvel ao lado de Stan Lee. Roy Thomas, o garoto prodígio que chegou na Marvel aos 24 anos e praticamente ajudou a forjar tudo o que conhecemos daquele universo. Roy William Thomas Jr., ou simplesmente Roy Thomas, como conhecemos, nasceu na cidade de Jackson, em Missouri, nos Estados Unidos, em 22 de novembro de 1940. Em toda a sua vida, Roy sempre foi muito fã de quadrinhos, tendo, durante a sua infância e adolescência, criado quadrinhos autorais, a qual distribuía entre familiares e colegas da escola. Em 1961, por volta dos seus 20 anos, ele se formou em bacharel em educação especializado em História e Ciências Naturais. E é nessa época, no início dos anos 60, que ele se associa a alguns fã-clubes de quadrinhos e acaba conhecendo Jerry Bayles, um famoso estudioso e entusiasta dos quadrinhos de super-heróis da Era de Ouro e Prata. Jerry tem a ideia de criar um fanzine sobre quadrinhos chamado Alter Ego, contando com a colaboração de Roy, que acaba desenhando a capa da Alter Ego número 1. Em 1964, Roy Thomas atuava como professor de inglês para o equivalente ao ensino médio norte-americano, e foi neste ano que ele assumiu o cargo de redator da Alter Ego após a saída de Jerry. Nessa época, Roy era uma figurinha carimbada nas sessões de cartas dos quadrinhos da DC e da Marvel, e acabou conseguindo publicar uma história do Jimmy Olsen, o amigo fotógrafo do Superman, na revista periódica que existia do personagem. Este provavelmente foi o empurrão que faltava para que em 1965 Mort Weisinger, o então editor dos títulos de Superman, o convidasse para ser o seu assistente em um título experimental. O curioso é que o convite de Weisinger veio exatamente poucas semanas depois de Roy ter aceitado uma bolsa de estudos sobre relações internacionais na Universidade de George Washington. Roy deixou a bolsa em segundo plano e correu atrás de seu sonho, e que, infelizmente, em pouco tempo se tornou um pesadelo. Mort Weisinger ficou marcado na indústria dos quadrinhos por tratar de forma muito severa e autoritária os seus funcionários. Seu próprio filho chegou a afirmar em entrevista que seu pai maltratava até mesmo garçons em restaurante, e com Roy Thomas não foi diferente. Já na segunda semana de trabalho, após um dia particularmente difícil ao lado de Mort Weisinger, Roy Thomas volta para o seu quartinho no hotel e, prestes a desmoronar emocionalmente, ele resolve escrever uma carta para Stan Lee. Na carta, Roy descreve o quanto ele admirava o trabalho do Stan Lee e o convida para uma bebida, de forma informal e amistosa, na esperança de que o mestre da Casa das Ideias recordasse dele e do seu tempo na Alter Ego. Esta simples carta acabou se tornando aquele pequeno evento casual que muda toda a história de uma vida. Um dia após o envio da carta, Roy Thomas recebeu uma ligação do próprio Stan Lee, que não apenas se lembrava dele, como desafiou a realizar um teste para a redação da Marvel. Mesmo constrangido por ainda ser um funcionário da DC, mas bastante infeliz no cargo junto a Weisinger, Roy decide então fazer o teste, que consistia em escrever diálogos em 4 páginas não finalizadas da Quarteto Fantástico Anual número 2, desenhada pelo Jack Kirby. Na manhã do dia seguinte ao teste, enquanto estava trabalhando no escritório da DC, Roy recebe um telefonema de um funcionário da Marvel, marcando um encontro com Stan Lee para a hora do almoço. E foi ali, num restaurante de Manhattan, que Stan Lee ofereceu o cargo de redator na Marvel e que Roy Thomas, meio atordoado com a velocidade como tudo acontecera, aceitou de bom grado. Depois do almoço com Stan Lee, Roy Thomas volta para o escritório da DC, onde deixa Mort Weisinger a par do seu aviso prévio de saída. Mas, claro, com a brutalidade que já lhe era característica,
o Eisinger o manda recolher todas suas coisas e ir embora imediatamente, encerrando ali na DC sua brilhante passagem de apenas 8 dias. E é em menos de uma hora após sair da DC, ele já estava no escritório da Marvel e ali acabou recebendo o seu primeiro trabalho, ser escritor de apoio. Foi assim, com 24 anos, que ele começou a sua carreira na Marvel em 1965. Os primeiros dias da Marvel foram frenéticos, conforme relembra Roy Thomas. Abre aspas. Meu primeiro trabalho na Marvel foi de escritor de apoio. Fui incumbido de, durante 40 horas por semana, a datilografar manuscritos com o gerente de produção, Saul Brodsky, e sua secretária, Flo Steinberg. Todo mundo que aparecia no escritório da Marvel passava por mim, e o telefone não parava de tocar. Stan verificava todas as histórias com Saul, fazendo as correções antes de passar adiante, bem na minha frente, e isso acabava com a minha concentração. Além de me pedir para fazer isso ou aquilo, ou perguntar em que edição teria acontecido algo, porque eu sabia muito sobre as revistas da Marvel. Rapidamente tornou-se claro que a coisa de datilógrafo não funcionava, e Stan me promoveu para ser redator assistente. Naquela época, Stan Lee e seu irmão, Larry Lieber, eram os principais roteiristas da editora, deixando Roy Thomas trabalhando apenas com sobras de tramas imaginadas por Stan Lee. Mas não demorou muito para que Roy Thomas se tornasse uma figura presente nos roteiros de vários quadrinhos, algo que nem mesmo os veteranos da casa ainda haviam conseguido. Seu primeiro trabalho como roteirista na Marvel saiu em dezembro de 1965 no quadrinho Modeling with Millie, mas que, por causa de um problema na produção, Roy Thomas não teve seu nome creditado na revista. Seu primeiro roteiro de super-herói veio de uma ideia do próprio Stan Lee para uma história de Homem de Ferro na revista Tales of Suspense, número 73, lançada em janeiro de 1966. Roy Thomas estima que quase metade do roteiro daquela história tenha sido reescrito por Stan Lee antes de ser lançada. Logo em seguida, Roy Thomas foi colocado para escrever 2 edições de uma novela adolescente da Marvel chamada Patsy e Hand, e 2 histórias do Doutor Estranho nas Stranger Tales. Neste mesmo período, outras 2 histórias de Roy Thomas estavam sendo publicadas por uma outra editora, a Charlton Comics, a qual ele colaborava como freelancer. Stan Lee tomou conhecimento dessas revistas e, mesmo não tendo ficado muito impressionado, ele entregou a Roy Thomas o seu primeiro título regular de longo prazo, uma revista do Sergeant Fury que se passava na Segunda Guerra Mundial. Roy Thomas foi o roteirista dessa revista durante 1 ano, e neste período ele foi ganhando cada vez mais confiança de Stan Lee, que acabou lhe concedendo também os roteiros de X-Men e Vingadores, 2 das mais importantes revistas da Marvel naquela época. Sua passagem pelos Vingadores durou de 66 até meados da década de 70 e foi marcado por um grande senso de continuidade e de grandes eventos, como visto na saga da guerra, Kree Skull. Além dos trabalhos regulares, Roy Thomas também assumia roteiros ocasionais de outros personagens em outros títulos, aumentando em muito a sua influência e conhecimento dele em todo aquele universo que estava sendo criado. Stan Lee chegou a ter tanta confiança no garoto prodígio que mal lia os seus roteiros e, quando muito, lia apenas 1 ou 2 páginas só para ter certeza de que ele não havia perdido a linha. Mesmo sendo cada vez mais requisitado, Roy Thomas consegue, em julho de 1968, escapar do trabalho por alguns dias para casar-se com Jen Maxey, sua primeira esposa. E foi exatamente durante a sua primeira lua de mel que ele escreveu o clássico casamento de Hank Pym, o Homem-Formiga, com Janet Van Dyne, a Vespa, aquele que se tornaria um dos capítulos mais clássicos da história dos Vingadores. Em 1969, Roy Thomas e Stan Lee já percebiam um crescente pedido dos leitores para a adaptação dos grandes heróis pulps e, numa jogada de risco do próprio Roy Thomas, que acabou investindo dinheiro de seu próprio bolso em cada edição, os quadrinhos de Conan o Bárbaro foram lançados em 1970.
Conan se tornou um sucesso absoluto e Roy Thomas escreveu, ao todo, 332 edições do personagem para a Marvel, nas mais diferentes revistas ao longo de toda sua carreira. É praticamente impossível dissociar a imagem dos quadrinhos de Conan a Roy Thomas, e é com toda certeza o maior roteirista de Conan nos quadrinhos. Em 1972, Stan Lee havia subido ao cargo de editor da Marvel e pediu que o próprio Roy Thomas o substituísse no papel de redator-chefe. Mas Roy, que parece ser muito mais apaixonado em escrever do que comandar, acabou largando o cargo em 1974, quando continuou atuando como roteirista e colaborador freelancer para a Marvel. Foi neste ano que nasceu The Savage Sword of Conan, um dos quadrinhos mais emblemáticos e nostálgicos do personagem. A revista tinha um formato magazine e isso servia para bular o selo de censura da época, permitindo criar histórias mais adultas com o Conan. Quando a editora Marvel esteve prestes a falir em 1977, foi Roy Thomas que conseguiu, com muita persistência e negociação, licenciar uma adaptação oficial do filme Star Wars de George Lucas. Isso salvou a empresa da falência e rendeu uma série de sucesso baseada no filme, cujas histórias eram, inicialmente, roteirizadas por Roy Thomas. Em 1981, após vários desentendimentos com Jim Shooter, o novo redator-chefe da Marvel, Roy Thomas assinou um contrato de exclusividade com a DC, válido por 3 anos. Nesse mesmo ano, ele casou-se pela segunda vez com Danette Couto, que se tornaria sua parceira criativa na nova fase de sua carreira. Pelas mãos do marido, Danette, celebrizada como Dan Thomas, seria, aliás, a primeira mulher a escrever histórias da Mulher Maravilha. E é de sua esposa a ideia do personagem Araki, Son of Thunder, um personagem bárbaro ao estilo de Conan lançado pela DC. Foi exatamente enquanto trabalhava na DC que Roy Thomas viu seu querido Conan ser adaptado para o cinema em 1982. Em 1983, ele coescreve o roteiro de Fire and Ice, a animação desenhada por Frazetta, e em 1984 ele ajuda na criação do primeiro roteiro do filme Conan the Destroyer. Graças à revitalização que ele forneceu a várias revistas da DC, ele acabou realizando seu sonho de escrever roteiros para a Sociedade da Justiça, um grupo de super-heróis da Era de Ouro que foi revitalizada numa edição da All-Star Squadron. Pouco antes da saída do Jim Shooter da Marvel em 1987, Roy Thomas voltou a escrever para a editora, participando novamente em histórias do Doutor Estranho, Thor, Vingadores da Costa Oeste e, claro, Conan, entre outros personagens. Na década de 90 em diante, Roy Thomas diminuiu sua participação para a DC e Marvel e começa a atuar como freelancer para várias pequenas editoras. Escreveu adaptações em quadrinhos para as séries de Xena e Hércules, colaborou numa adaptação de O Anel de Nibelungo com Gil Kane, retomou a publicação do fanzine Alter Ego e, em 2010, ele voltou a escrever Conan para Dark Horse. E desde que Conan voltou para a Marvel, já em 2019, ele já participou em 3 edições do personagem. Roy Thomas hoje tem 80 anos e ainda produz textos, introduções de livros, publicações do fanzine Alter Ego e até mesmo roteiros de quadrinhos. No ano passado, fizemos uma entrevista com seu agente pessoal, John Cimino, onde ele revelou vários detalhes sobre Roy Thomas e todo esse universo dos quadrinhos. Na entrevista, John Cimino alegou que Roy estaria envolvido em algo grande relacionado a Conan ainda este ano, mas não revelou necessariamente o que seria. Torço muito para que Roy Thomas seja devidamente homenageado na nova série de Conan planejada pela Netflix, atuando não apenas em tela, mas também como consultor sobre o personagem e a era iboriana. Você que aí é fã de WandaVision, sabia que Roy Thomas é um dos co-criadores do Visão na forma que conhecemos atualmente? Roy Thomas foi criador e co-criador de diversos personagens e conceitos que são até hoje usados na Marvel. Sério, a lista é imensa. Vou deixar aqui como destaque para Wolverine,
Visão, Motoqueiro Fantasma, Cavaleiro da Lua, Adam Warlock, Luke Cage, Red Sonja, Morbius, Punhos de Ferro, Ultron, Homem-Coisa e outros. A lista é realmente imensa, e isto considerando apenas a Marvel. Ao longo de sua carreira, ele recebeu ao todo 23 prêmios relacionados à sua atividade em quadrinhos. Em 2018, Roy Thomas teve uma pequena participação especial na terceira temporada da série Demolidor, lançada na Netflix, onde ele aparece rapidamente como um presidiário numa cena. Em 23 de fevereiro de 2019, a cidade natal de Roy, Jackson, em Missouri, declarou o Dia de Roy Thomas. Na cerimônia, ele recebeu a chave da cidade. Havia uma tira de quadrinhos do Homem-Aranha para um jornal sendo publicada regularmente desde 1977. Stan Lee levou os roteiros dessa tira até os anos 2000, na qual ele passou a tarefa para Roy Thomas, que escreveu essa tira até 2019 sem colocar seu nome nos créditos. Em 1965, Roy Thomas ganhou uma fantasia de Homem-Aranha do gerente de produção da Marvel, Saul Brodski. Ele possui essa fantasia até hoje e a usou por diversos anos e em várias ocasiões. O Roy com a fantasia fazia tanto sucesso entre seus amigos da editora que chegou a ganhar até homenagem dentro dos quadrinhos. Bom pessoal, espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco a importância do Roy Thomas dentro da editora Marvel. Ele foi o braço direito de Stan Lee no momento de maior expansão daquele universo. E não consigo deixar de sentir que ele é muito pouco lembrado pela editora atualmente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo nas redes sociais e principalmente nos grupos de quadrinhos. Isso ajuda o canal a crescer e tornar-se relevante aqui no YouTube. E vou deixar aqui uma pergunta. E você? Acha que a Marvel tem dado o devido valor a toda a contribuição que Roy Thomas deu a este universo? Deixe suas respostas aí nos comentários e até a próxima!